Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade sobre o conteúdo que consta no livro didático de vocês, que é sobre adição algébrica de radicais, e essa atividade ela encontra-se na página 46 do livro didático, tá bom? Bem, na primeira questão diz o seguinte: reduza as seguintes expressões à sua forma mais simples, ou seja, nós vamos reduzir essas expressões de uma maneira bem mais simples, tá bom? Então, o que é que primeiramente a gente deve fazer? Primeiro, a gente deve observar, né, se esses radicais eles vão estar na sua forma semelhante. Pronto. Observando isso, a gente vai poder fazer, né, essa resolução da atividade. E quando é que os radicais eles são semelhantes? Ou seja, esses radicais eles vão ser semelhantes, né, quando eles possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Se nós observarmos na letra A, a gente pode analisar, né, que os índices são iguais, né? Como eu já mencionei para vocês, quando não aparece o índice, porque subentende-se que o índice é 2, né? Então, os índices são 2. Porém, os radicandos, né, eles são diferentes, né? Nós temos raiz de 12, raiz quadrada de 75, né? Menos 9 multiplicado por raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 27, mais raiz quadrada de 48, tudo bem? Então, os índices são iguais. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esses radicais aqui em radicais semelhantes. E como é que nós vamos fazer isso? Olha só, trouxe aqui, ó, deixa eu passar mais para outra página, trouxe aqui a resolução da letra A, B e C da primeira questão. Temos aqui. Então, primeiramente, a gente vai fazer a fatoração. Nós iremos fazer a fatoração da raiz quadrada de 12, da raiz quadrada de 75, da raiz quadrada de 27 e da raiz quadrada de 48. Nós iremos utilizar o método da fatoração, tá bom? Eu coloquei aqui mais abaixo, ó. Pronto, tá aqui. Então, vamos utilizar o método da fatoração, né? Ou seja, quando a gente vai fatorar 12, a gente vai utilizar o quê? Só mencionando para vocês aqui, vocês lembrar, sempre utilizaremos, né, os números primos, tá bom? Então, vamos dividir 12 por 2, que encontraremos 6. 6 divisível por 2, que dá 3. 3 por 3 dá 1. Pronto. Quando chegar no 1, nós vamos encerrar aqui. Da mesma maneira do 75. 75 é divisível por 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 é por 5, que dá 5. 5 é por 5, que dá 1. Chegou no 1, encerro. Aí 27. 27 é por 3, que dá 9. 9 por 3, que dá 3. 3 por 3, que dá 1. 48. 48 é por 2, que dá 24. 24 é por 2, que dá 12. 12 por 2, que dá 6. 6 por 2, que dá 3. 3 por 3 dá 1, tá bom? Encerramos aqui. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós iremos escrever esses radicandos como potência de expoente igual a 2. Por que é igual a 2? Porque o índice, ele está dizendo que é 2. Então, quando a gente for agora escrever, ó, logo aqui no 12, ó, nós vamos botar o quê? 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3, tá bom? Aí, 75, nós encontraremos o quê? 3 multiplicado por 5 elevado ao quadrado. 27, nós encontramos o quê? 3 elevado ao quadrado multiplicado por 3. Em 48, é de 2 em 2, viu? Lembrando, por causa que o nosso índice é 2. Então, 2 elevado ao quadrado multiplicado por 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3. Tudo bem? Aí, agora, o que nós poderemos observar? Que para extrairmos para fora o expoente, como eu mencionei para vocês, tem que ser igual ao índice. Então, como é que a gente vai fazer, ó? Nós temos aqui, ó, nós colocamos na raiz, né, de 12 vai ser o quê? Vai ser igual a raiz, né, de 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3. Quando a gente pode cancelar o índice e o expoente e colocar o 2, né, que está conduzindo o expoente para fora. Então, vai ficar o quê? 2 raiz de 3.
Da mesma forma do 75. Quem é que a gente vai colocar para fora? 5. Vai ficar o quê? 5 raiz de 3. Em 27, quem nós iremos colocar para fora? Vai ser o 3, porque nós podemos cancelar o 2 do expoente, que é 3 elevado ao quadrado, com o índice 2 da raiz. Então, fica 3 raiz de 3. Em 48, quem que a gente vai colocar para fora? Vai ser o 4, porque quando a gente cancela os índices, fica o quê? 2 vezes 2 dá 4. 4 raiz de 3. Tudo bem, né, pessoal? Tá dando para compreender, né? Aí, o que é que a gente vai fazer nessa letra A? Quando a gente fizer, ou seja, quando a gente extrair para fora o expoente, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos reduzir essa expressão algébrica, né? Conforme, né, os radicais semelhantes, né? Então, nós temos o quê? Raiz de 12 equivale a 2 raiz de 3. Raiz de 75 mais 5 raiz de 3. Menos 9 raiz de 3, que continua, né? Mais 27 é o quê? Mais 3 raiz de 3, mais 48. Não, mais raiz quadrada de 48. Vai ser o quê? Mais 4 raiz de 3. O que que a gente vai fazer? Vamos somar, né? Porque nossos radicandos estão tudo semelhantes, né? Tanto o índice como o radicando. Então, 2 mais 5 dá 7. 7 menos 9 vai dar o quê, gente? Menos 2. Menos 2, né? 7 menos 9 dá menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar o quê? 1. 1 mais 4 vai dar 5. 5 raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Da mesma maneira, nós vamos fazer na letra B, como a gente fez na letra A. Nós temos o quê? 4 multiplicado por raiz quadrada de 125, mais 3 multiplicado por raiz quadrada de 45, menos 30 multiplicado por raiz quadrada de 5. Vamos fazer o quê? Vamos utilizar o método da fatoração. Iremos fatorar o quê? 125 e 45. Agora a gente vai fatorar 125. 125 por 5 dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5, 1. Quando chegar no 1, encerra. 45 da mesma maneira, 45 por 3 dá 15, 15 por 3 dá 5, 5 por 5 dá 1. Tudo bem? Então, vamos fazer o quê? Vamos escrever esses radicais, né? Como potência de expoente, o quê? Igual a 2, porque o meu índice é 2. Então, como é que a gente vai ficar? 5 ao quadrado multiplicado por 5. E agora em 45 fica com 3 ao quadrado multiplicado por 5. Novamente, vamos extrair para fora o expoente, né? Ou seja, nós vamos extrair para fora o expoente, que vai ser o quê? Que vai ter o índice igual, né? Que vai ser igual ao índice, que é 2. Então, quando a gente extrai para fora, olha aqui, quem vai ficar dentro da raiz é 5, né? Só que, preste atenção aqui, ó. Na letra B, não é 4 multiplicado por raiz quadrada de 125, então é 4 multiplicando. Quem ia para fora aqui, não era o 5? Então, 5 vezes 4 dá 20. Então, vai ficar o quê? 20 raiz de 5. Da mesma maneira, quem vai para fora é o 3. Ia ficar como? 3 raiz de 5. Vamos observar aqui na letra B. Não é 3 raiz quadrada de 45? Então, o 3 irá multiplicar. 3 vezes 3 dá 9 raiz de 5. Vocês se atentem ao número que vinha antes, multiplicando, né? O meu radicando, para que vocês possam fazer o quê? Efetuar uma multiplicação conforme pedir, né? Efetuar uma multiplicação, tá bom? Na letra C, na letra B, aí nós iremos fazer o quê? 20 raiz quadrada de 5, mais 9 raiz quadrada de 5, menos 30 raiz quadrada de 5. Vai dar o quê? Iremos fazer o quê? 20 mais 9, né? 29. 29 menos 30 vai dar o quê? Menos 1. Então, menos raiz quadrada de 5. Letra C, da mesma maneira, iremos fazer o quê? Iremos utilizar o método da fatoração. Iremos fatorar 54, 150 e 24. Olha só, na letra C. Fatorando 54, nós iremos obter o quê? 3 raiz quadrada de 6. Fatorando 150, nós iremos adquirir 5 raiz quadrada de 6. E fatorando 24, nós iremos adquirir o quê? 4 raiz quadrada de 6. Pessoal, eu falei um pouco mais rápido na letra C, porque eu já expliquei os processos como a gente efetuou, tanto na letra A como na letra B. Então,
já fica mais fácil para vocês conseguirem assimilar, né? Que a gente utilizou o método da fatoração primeiro. Depois, o que a gente faz? A gente escreve os radicandos como potência, né? Que vai ser o quê? Igual ao expoente 2, não é? E depois, o que a gente faz? A gente vai extrair para fora o expoente, né? Observando que ele vai ter que ser igual ao índice. Pronto. Esse aqui vai ser esse método aqui que a gente vai fazer tudo na fatoração. Logo após, a gente vai fazer o quê? A gente vai reduzir essa expressão algébrica, né? Por quê? Porque os radicais, eles vão ser o quê? Semelhantes. E na letra C. Na raiz de 54, encontramos o quê? 3 raiz de 6. Mais raiz de 6. Menos 5 raiz de 6. Mais 4 raiz de 6. Igual, vai ser o quê? Ó, 3 mais 1, 4. 4 menos 5 dá o quê? Menos 1. Menos 1 mais 4 dá igual a 3. É a nossa regrinha de sinais. Se atentem a isso, tá bom? Bem, vamos para a segunda questão. A segunda questão, no livro didático de vocês, me acompanhem, vai dizer o seguinte: um número real P é tal que P é igual a raiz quadrada de 72, mais 3 multiplicado por raiz quadrada de 200, mais raiz quadrada de 392. Aí diz o seguinte: qual é o valor do número P? Considere que raiz quadrada de 2 é igual que a 1,41, né? Como a gente viu nos conteúdos anteriores, como é que a gente fazia a extração, né, da raiz quadrada, e a gente sabe, né, que a raiz quadrada de 2, ela é aproximadamente 1,41. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer igual à questão anterior, nesse método aqui da fatoração, tá bom? Então, na segunda questão, diz o seguinte, ó, né? Nós vamos fazer a fatoração de 72, de 200 e de 392. Está aqui para vocês observarem. Fizemos a fatoração de 72, encontramos 6 raiz de 2. Na fatoração de 200, encontramos 30 raiz de 2. E na fatoração de 392, encontramos 14 raiz de 2, tá bom? Observando que o nosso intuito nessa fatoração é o quê? É tornar os radicais, ou seja, os índices e os radicandos, tudo semelhante. Para o quê? Para que a gente possa reduzir essa expressão, né, algébrica, deixar ela da forma mais simples possível. Então, já encontramos aqui pelo método da fatoração. E agora iremos fazer o quê? Iremos dar continuidade à nossa expressão algébrica. Então, P é igual a raiz quadrada de 72. É igual a 6 raiz quadrada de 2, mais 3 multiplicado por raiz quadrada de 200. Vai ser o quê? Mais 30 raiz de 2. Lembre, pessoal, quando fizer a fatoração, o número que está igual ao índice, o expoente, ele vem para fora. Porém, ele vai multiplicar com esse número que está aqui, ó, o 3 multiplicando por raiz quadrada de 200, que dá o quê? 30 raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 392 é mais 14 raiz quadrada de 2. Agora, vamos fazer a redução dos somando. Então, 6 mais 30 dá 36. 36 mais 14 dá P é igual a 50 raiz quadrada de 2. Então, o que a questão estava pedindo? Considere que a raiz quadrada de 2 é igual a 1,41. Então, P vai ser o quê? 50 multiplicado por 1,41, que está substituindo a raiz quadrada de 2, que vai dar o quê? 70,5. Tudo bem? Na terceira questão, diz o seguinte: qual é a forma simplificada de cada uma das frações? Olha só, nós temos raiz quadrada de 28 mais raiz quadrada de 175 dividido por raiz quadrada de 63. Iremos fazer novamente pelo método da fatoração, pessoal. Eu friso bastante que vocês compreendam que isso aqui vai ser essencial. Vocês sempre têm que utilizar o método da fatoração. Depois, vocês vão ter que escrever esses radicandos como potência de expoente, né? Que vai ser o quê? Nesse caso aqui é igual a 2, né? O expoente tá, né? No índice também. E depois vocês sempre vão ter que extrair para fora o expoente, né? Para deixar igual ao índice, tá bom? Para logo após fazer a redução da expressão algébrica. Então, pelo método da fatoração, que está aqui, ó.
28, né? Como eu já expliquei para vocês, nós encontramos o quê? 2 raiz quadrada de 7. 175, a gente encontra 5 raiz quadrada de 7. 63, nós encontramos o quê? 3 raiz de 7. Então, vamos fazer agora a nossa expressão aqui, na terceira. Então, raiz quadrada de 28 é igual a 2 raiz de 7, mais raiz quadrada de 175 equivale a 5 raiz de 7, tudo isso dividido por raiz quadrada de 63 equivale a 3 raiz quadrada de 7. Então, 2 mais 5 dá 7 raiz de 7, dividido por 3 raiz de 7, tá bom? Encontraremos o quê? 7 terços. Na letra B, nós temos o quê? Raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 18, tudo isso dividido por raiz quadrada de 200. Novamente, utilizando do método da fatoração, né? Encontramos o quê? Que a raiz de 50 equivale a 5 raiz de 2, de 18 de 3 raiz quadrada de 2 e de 200, 10 raiz quadrada de 2. Então, reduzindo tudo isso na nossa expressão, né, algébrica, conforme está solicitando, nós vamos ter 5 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 dividido por 10 raiz quadrada de 2. Então, nós temos o quê? Tanto radicando como índice semelhante. Então, repete-se. 5 menos 3 dá 2 raiz de 2. Dividido por 10 raiz quadrada de 2, que encontraremos o quê? 1/5, tá bom? Vamos agora para a nossa quarta questão, pessoal. Bem, pessoal, na nossa quarta questão, ele diz o seguinte, novamente, é a questão lá do livro didático de vocês, da página 46. Os lados de um triângulo, ele mede 4 multiplicado por raiz quadrada de 486 centímetros, né? 4 multiplicado por raiz quadrada de 96 centímetros e 5 multiplicado por raiz quadrada de 216 centímetros. Aí ele diz o seguinte, simplifique os radicais e calcule o perímetro desse triângulo. No final ele diz, use raiz quadrada de 6 igual a 2,45. Essa questão é semelhante, né? É a questão 2 que a gente fez. Então, vamos fazer o quê? Novamente, utilizar o método da fatoração, que iremos fazer a fatoração do 486, do 96 e do 216. Primeiramente, todo aquele processo. Então, quando a gente faz a fatoração de 486, o que a gente vai conseguir? 36 raiz quadrada de 6. Quando fazemos a fatoração de 48, iremos encontrar 16 raiz quadrada de 6. E quando fazemos a fatoração de 216, iremos encontrar o quê? 30 raiz quadrada de 6. Agora, iremos fazer o quê? Substituir na nossa expressão. Pessoal, só ressaltando, eu não estou explicando essa fatoração bem direitinho, assim, número por número, porque eu já expliquei na primeira questão. Aí vocês é só ir seguindo o mesmo passo, tá bom? Sempre aquele passo. Você irá escrever os radicandos como potência de expoente igual, nesse caso igual a 2. Depois você irá extrair para fora o expoente, né, que vai ter que ser igual ao índice 2, para depois utilizar na nossa expressão, tá bom? Bem, então, 4 multiplicado por raiz quadrada de 416, encontramos o quê? 36, raiz quadrada de 6. 4 multiplicado por raiz quadrada de 96, encontraremos 16, raiz quadrada de 6. E 5 multiplicado por raiz quadrada de 216, encontraremos 30, raiz quadrada de 6. Bem, agora iremos fazer o quê? Como ele está pedindo que é um perímetro, né? Irá ser o quê? A soma dos lados. Então, 36 raiz de 6, mais 16 raiz de 6, mais 30 raiz de 6. Então, raiz de 6 é o nosso, tanto o nosso índice como o nosso radicando está semelhante. Então, repete, raiz de 6. 36 mais 16 mais 30, iremos encontrar o quê? 82. Só que ele diz no finalzinho o quê? Use raiz de 6, que vai equivaler o quê? A 245. Então, 82 multiplicado por 245, iremos encontrar o quê? 200,9 centímetros, tá bom, pessoal? Na nossa quinta questão, ele diz o seguinte. Um terreno de forma triangular tem as medidas, né, em metro, como indicado na figura. Qual é o perímetro desse terreno? Ou seja, nós iremos fazer
da mesma forma da questão anterior, a gente também irá fazer a soma dos lados, né? Então, nós iremos fazer a fatoração de 28, a fatoração de 112 e a fatoração de 75. Então, o que nós encontramos na fatoração de 28? 14 raiz quadrada de 7. Na de 112, 20 raiz quadrada de 7. E na de 175, 15 raiz quadrada de 7. Então, substituindo, né? 14 raiz quadrada de 7 mais 20 raiz quadrada de 7 mais 15 raiz quadrada de 7. Iremos repetir o nosso raiz quadrada de 7, né? Porque tanto o meu índice, né, como o meu radicando são semelhantes. Então, nós temos aqui radicais semelhantes. E iremos fazer apenas a soma, né, de 14 mais 20 mais 15, que vai dar 49. E o que a questão pede? Que nós iremos considerar que raiz quadrada de 7 vai equivaler a 2,65. Então, iremos fazer o quê? Multiplicar 49 por 2,65, que vai dar o quê? 129,85 metros, tá bom, pessoal? Bem, meus queridos alunos, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Qualquer dúvida, volte novamente, né, à videoaula de correção. Veja também a videoaula que eu passei para vocês explicando sobre o conteúdo e procurem resolver os exercícios que serão propostos na nossa aula, tá bom? Muito obrigados a todos e até a próxima!